INSS tem prazo de 15 dias para definir como vai devolver o dinheiro descontado indevidamente dos aposentados. E você vai ver também. Vídeo mostra o pânico dos passageiros durante assalto a ônibus no Rio de Janeiro. Não vai deixar ninguém. Vai, pelo amor de Deus. Vai tranquilo, irmão. Idoso viciado em refrigerante tira 35 pedras da bexiga. Banco Central dos Estados Unidos mantém taxa de juros inalterada pela terceira vez seguida. E ainda, Flamengo e Palmeiras jogam fora de casa pela Copa Libertadores. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E olha, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, deu um prazo de 15 dias para o INSS apresentar um plano de como será feita a devolução do dinheiro das vítimas do esquema de fraudes. Além de determinar o prazo de 15 dias para o plano de ressarcimento ser divulgado, o Ministério do Tribunal de Contas da União também estabeleceu que, junto com o plano, o INSS explique à população quais serão as medidas administrativas que serão adotadas para apurar as responsabilidades dos agentes públicos envolvidos no esquema de fraude. Bruno também exigiu prioridade e rapidez em todo o processo envolvendo as fraudes para que os responsáveis sejam punidos e as vítimas restituídas o mais rápido possível. Os pedidos do ministro Bruno Dantas atendem às representações apresentadas pelo Ministério Público em conjunto com o TCU. O Tribunal de Contas da União também está sendo questionado. Isso porque o ministro Haroldo Cedras segurou por mais de um ano a implementação da auditoria do TCU. Com isso, os criminosos teriam esse tempo para cometer as fraudes sem a vistoria do Tribunal de Contas, facilitando os descontos ilegais. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que pode ampliar em 18 o número de deputados federais. E com isso, 9 estados ganharão novos representantes na Câmara. Na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que amplia o número de deputados federais de 513 para 531. A proposta, que agora segue para o Senado, visa ajustar a representação proporcional dos estados com base nos dados do Censo Demográfico de 2022. Com a aprovação, o Amazonas será beneficiado com 2 novas cadeiras na Câmara dos Deputados, passando de 8 para 10 representantes a partir de 2027. Além do Amazonas, outros estados que terão aumento no número de deputados são Pará e Santa Catarina, com 4 representantes cada, Mato Grosso e Rio Grande do Norte com 2 representantes, Paraná, Ceará, Goiás e Minas Gerais com 1 representante cada. A votação contou com 270 votos favoráveis e 207 contrários. Apenas os partidos PSOL, Rede e Novo orientaram votos contra a proposta. A medida também impede a redução do número de deputados por estado, mesmo nos casos em que o censo indicaria diminuição na representação. Agora, a proposta será analisada pelo Senado Federal. Caso não seja aprovada até o prazo estipulado pela Suprema Corte, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral regulamentar o tema por meio de uma resolução. E no Rio de Janeiro, um passageiro filmou o momento em que um ônibus foi assaltado. Cerca de 25 pessoas estavam no veículo e elas suplicaram para que os criminosos se rendessem. Acompanhe essa história agora com o Anderson Nascimento. Um passageiro filmou um assalto ao ônibus em que viajava na manhã desta quarta-feira, na Avenida Brasil, zona norte do Rio. Segundo testemunhas, os bandidos apareceram no congestionamento próximo ao shopping Via Brasil. Eles apontaram uma arma para o motorista e exigiram que a porta fosse aberta. Havia pelo menos 25 pessoas no coletivo e o vídeo mostra o desespero das vítimas e súplicas para que os ladrões se rendessem. Não vai deixar ninguém. Vai, pelo amor de Deus.
Vai tranquilo, irmão. Vai lá. Nas imagens também é possível ver que alguns passageiros se deitaram no piso do veículo. Não houve troca de tiros e 2 homens acabaram presos. A polícia recuperou 9 celulares e apreendeu um revólver. Durante a prisão, a Avenida Brasil chegou a ser fechada. Em nota, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio lamentou que, mais uma vez, motoristas e passageiros tenham vivenciado ameaças e momentos de violência dentro do transporte público. O caso foi registrado na 38ª Delegacia de Polícia de Braz de Pina. E os traficantes estão cada vez mais criativos para tentar enganar a polícia. Na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, foram apreendidas 2 tipos de maconha, em cera e outra que parecia um queijo. Olha só, a droga veio de Miami. Veja os detalhes com a repórter Fabiane Dorta. Agentes da SENAD, a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, fizeram 2 apreensões de maconha geneticamente modificada para ter concentrações mais altas de THC, que é o tetrahidrocannabinol, que aumenta o poder psicoativo, provocando mais risco de dependência. Os pacotes com os produtos foram encontrados com a ajuda de cães farejadores durante uma inspeção no terminal de cargas do aeroporto Silvio Pettirossi, em Luque, na região metropolitana de Assunção, capital do Paraguai. Em um dos casos, a vistoria foi em uma caixa cheia de bonecos infantis que tinham como destino Ciudad del Este, município que fica na tríplice fronteira do Paraguai com a Argentina, em Puerto Iguaçu, e com o Brasil, em Foz do Iguaçu. A carga de 976 gramas de maconha em cera, avaliada em R$25 mil, foi encontrada atrás de um quadro estampado com personagens de desenhos animados. Específicamente fueron incautados casi 1 kilo de esta sustancia que en el mercado regional, según los datos de inteligencia, estarían siendo comercializados a aproximadamente $4.000 americanos. La SENAD sigue con este tipo de incautaciones de marihuana de alta genética, de alto poder psicoactivo, que ingresa al país y que principalmente estaría yendo hacia la triple frontera. No outro caso, a maconha geneticamente modificada foi achada em um pacote que trazia uma peça de arte decorativa. Dentro da caixa, feito à mão, estava 1 quilo de outro tipo de maconha em cera, conhecida como crumble cheese. Os criminosos até etiquetaram o produto, que é uma variante ultra concentrada que leva esse nome por parecer com um queijo. A operação que resultou nessas apreensões foi feita pela SENAD, junto com as diretorias nacionais aeroportuária e de arrecadação de impostos que fazem fiscalizações de cargas em aeroportos do Paraguai. E um vídeo impressionante está circulando nas redes sociais e mostra um médico que retirou, olha só, 35 pedras da bexiga de um paciente. De acordo com o doutor, o alto consumo de refrigerante foi o grande vilão da história. O urologista Thales Franco de Andrade, médico do Hospital de Capinópolis, em Minas Gerais, mostrou nas redes sociais um vídeo bem comum de um recipiente de metal com 35 pedras retiradas da bexiga de um paciente idoso. Ô mestre, só para o pessoal escutar aqui, quantos litros de Coca-Cola o senhor bebe por dia? Normalmente de 2 litros a 3 litros. 2 a 3 litros de Coca por dia. Olha isso aqui, ó. Isso aqui foi retirado de dentro. Começamos a cirurgia fragmentar por laser, né? Só que aí quando vimos a quantidade de pedras, né? Olha isso aqui. Ó. De acordo com Thales, os cálculos foram causados por uma série de fatores, sendo o principal o alto consumo de refrigerantes diariamente, entre 3 a 4 litros em média, aliado ao baixo consumo de água. O médico afirmou ainda que o idoso frequenta um bar, onde fazia diversas apostas em partidas de bilhar, e o prêmio, porém, eram garrafas de refrigerante, o que contribuía para o consumo elevado do produto. E veja a seguir, Banco Central dos Estados Unidos mantém taxa de juros pela 3ª vez seguida. E ainda, Flamengo e Palmeiras jogam fora de casa pela Copa Libertadores. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o Banco Central americano está resistindo à pressão do presidente Donald Trump e mantendo as taxas de juros inalteradas. Essa, aliás, é a terceira vez que a instituição optou por manter os juros no mesmo patamar. O Banco Central americano manteve as taxas de juros do país inalteradas na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano. A decisão unânime anunciada veio alinhada com as expectativas do mercado financeiro. Essa é a terceira decisão consecutiva em que o Banco Central americano mantém as taxas inalteradas. O presidente do Banco Central, Jerome Powell, afirmou a jornalistas que a pressão de Trump por redução nos juros não afeta o trabalho da instituição. Em março, o colegiado reiterou a perspectiva econômica incerta e a atenção aos riscos ao justificar sua posição. Além disso, o comitê afirmou que as incertezas em torno das perspectivas econômicas aumentaram ainda mais em meio à política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As decisões sobre as taxas de juros nos Estados Unidos geram efeitos também no Brasil. Quando as taxas permanecem elevadas, há maior pressão para que a Selic, a taxa básica de juros brasileira, também permaneça alta por mais tempo. Além disso, há impactos no câmbio. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Caio, hoje tem Flamengo na Libertadores e o desafio do rubro-negro não é nada fácil essa noite, não é? Pois é, Kleber. Libertadores nunca é fácil pra ninguém, né? Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, hoje o duelo do Mengão é com o novato Central Córdoba da Argentina e caso perca uma vaga para a próxima fase, já fica com os argentinos. O Flamengo enfrenta logo mais na Argentina o Central Córdoba, time estreante na Libertadores que tem surpreendido a todos até o momento. O modesto clube da cidade de Santiago del Estero soma 2 vitórias e 1 empate na competição e atualmente é o líder do Grupo C. E nesta noite vai buscar fazer história. Isso porque, caso os argentinos vençam novamente o Flamengo, já garantirão a classificação antecipada para a próxima fase da Libertadores, o que seria motivo de feriado para a cidade e já está pronta para a partida de hoje. Por outro lado, o Mengão sabe da importância desse jogo e uma vitória contra os argentinos deixaria Felipe Luiz muito mais tranquilo para os 2 últimos desafios da primeira fase, que serão no Maracanã. Pela importância do jogo e por ter perdido para o Central Córdoba em casa, o Flamengo deve ir com força máxima entre os jogadores disponíveis para a partida desta quarta-feira. Já no lado dos argentinos, a equipe praticamente abriu mão do campeonato local e concentra todos os esforços na Libertadores. Esse jogaço é hoje às 21h30. Caio, e os 2 times considerados os mais fortes do futebol brasileiro entram em campo, né? Porque também joga hoje pela Libertadores o Palmeiras, que pode até voltar do Paraguai com a classificação garantida. Conta pra gente, Caio. É isso mesmo, Kleber. Bom, o Verdão já sabe o que precisa fazer para se classificar com 2 rodadas de antecedência: vencer ou empatar. A questão é que o Cerro Porteño não perde jogando em casa pela Libertadores há muito tempo. O time de Abel Ferreira viajou para a bela cidade de Assunção, no Paraguai, onde vai enfrentar nesta noite o Cerro Porteño, buscando a classificação para a segunda fase da Libertadores de forma antecipada. Para que isso aconteça, basta o Verdão vencer ou até mesmo empatar como time paraguaio. Mas é aí que as coisas se complicam. Isso porque o Ciclone não perde jogando em casa pela Libertadores desde 24 de maio de 2023, ou seja, há quase 2 anos. Naquela altura, o responsável pela última derrota dos paraguaios em seus domínios foi justamente o Palmeiras de Abel Ferreira, que venceu por 3-0 e vai tentar repetir o feito da vitória nesta noite. Se os 2 anos de invencibilidade dos paraguaios podem parecer assustadores, por outro lado, o Alviverde vive uma temporada impressionante quando o assunto é jogar fora de casa. Já são 18 jogos de invencibilidade, com 15 vitórias e 3 empates. Para essa partida, o Verdão pode contar com o retorno de Rafael Veiga ao time titular, depois da lesão que ele sofreu justamente contra o Cerro Porteño no primeiro jogo entre as equipes. Quem não viajou foi Felipe Anderson, que se recupera de desgaste muscular. Essa partida no Laola está marcada para começar às 21h30 do horário de Brasília. E hoje outros times brasileiros também entram em campo, também pelas Copas Continentais, não é, Caio? Conta pra gente quais são as partidas desta quarta-feira. Tá certo, Kleber. Vamos lá, então. Bom, a gente começa falando da Sul-Americana, porque às 19 horas, Puerto Cabello e Vasco da Gama se enfrentam lá na Venezuela
E caso o time carioca vença, pode assumir a liderança do Grupo G já nessa noite. Às 21h30 é a vez do Cruzeiro entrar em campo contra o Muxuque Runa, do Equador. A situação da Raposa é mais crítica entre todos os brasileiros na competição. Isso porque o Cruzeiro perdeu todos os jogos até aqui e se não ganhar hoje vai voltar para o Brasil eliminado. Também às 21h30, Clube Atlético Grau e Grêmio jogam lá no Peru. Caso o tricolor gaúcho vença por 2 gols de diferença, se torna o líder do Grupo D. Vamos falar de Libertadores agora, porque às 19 horas, daqui a pouquinho, jogando em casa, o Bahia joga contra o Nacional do Uruguai, com a chance de já se classificar para a próxima fase. Para isso, o tricolor baiano precisa vencer hoje e torcer para o Inter vencer amanhã. Já quem pode se classificar hoje sem precisar de outros resultados, como nós vimos aí, é o Palmeiras. O Verdão entra em campo lá no Paraguai às 21h30 contra o Cerro Porteño, precisando apenas de um empate para garantir presença na próxima fase. E para fechar a rodada de hoje, também às 21h30, o Flamengo joga na Argentina contra o Central Córdoba, precisando muito dessa vitória para não se complicar aí nas rodadas finais. Bom, bastante jogo bom aí para a gente estar de olho em tudo, Kleber, e com certeza a gente traz isso aí a rodada amanhã. Um abraço a você e a todos, até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio, e até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui e eu agradeço demais pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.